Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro do canal Falando da Palavra. Queridos, nós bem sabemos que a vinda de Jesus para a Terra ela foi um ato de extrema importância para as nossas vidas como servos de Deus. E nós já sabemos que Jesus já estava com o Pai, porque quando nós vemos e lemos no livro de Gênesis, quando está no seu período de criação da terra, quando Deus vai criar ao homem, Deus ele diz: fazei ao homem segundo a nossa imagem. Então Jesus já existia, o Verbo já era presente, para que depois o Verbo se fazia presente. Desde o princípio era o Verbo. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, e continuará sendo todas as coisas para eles, queridos. Aqui no livro de Salmos, no seu capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, queridos? A palavra do Senhor, aqui no livro de Salmos, no seu primeiro capítulo, fala a respeito da felicidade dos justos e do castigo dos ímpios, que é uma forma do qual vem para a nossa vida como servos do Senhor, para que a gente não anda, para que a gente não faça, para que a gente não se prende aos conselhos humanos, nem na sã doutrina do homem, que tem se apoderado e se multiplicado a cada dia sobre a terra, principalmente nos templos do Senhor, na casa do Pai. E muito desta palavra, queridos, a interpretam diferente, a interpreta de maneira como se assentar na roda dos escarnecedores é você entrar num bar e sentar e beber, ou entrar numa roda de fumantes e fumar. É ter ações específicas, mas não sentar na roda dos escarnecedores é não compactuar com aquilo que o mundo nos oferece. É se desligar das coisas humanas, das coisas da terra, quando nós começamos a servir a Jesus. A velha carne, o velho eu, ela tem que morrer, ela tem que compadecer, ela tem que desfalecer para que cresça somente a graça, o poder do Espírito Santo de Deus.
para que a vontade do Pai se prevaleça sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo venha nos conduzir da maneira que Ele quer, como Ele quer, e não como nós achamos ou fazemos. Muitos se atentam a viver aos velhos costumes, às velhas práticas, ainda quando se está na presença do Senhor. Muitos ainda não renunciaram o seu eu. Muitos ainda não renunciam à velha carne. Costuma-se ainda viver as velhas práticas, mesmo estando na presença do Senhor. É porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro para com o Pai. É porque ainda não tiveram a sua raiz crescida, a sua raiz fortificada na terra. E a nossa raiz, para ser fortificada na terra, ela precisa de uma terra boa. E essa terra boa é Jesus Cristo. E a raiz é a palavra. Se a gente não buscar a palavra de Deus, que é a raiz, a gente não se afirma na terra boa, frutífera, que é o Jesus Cristo de Nazaré. O sentar na roda dos escarnecedores não é simplesmente sentar em frente ao grupo, mediante ao grupo, não. É renunciar à velha carne, é renunciar ao velho eu, não pactuar com as coisas do mundo do qual nos oferece. Não é continuar sendo fofoqueiro, não é continuar sendo mentiroso. Nós temos que entender que a nossa renúncia ela tem que ser plena e verdadeira. Eis que tudo se faz novo. Mas para que o novo venha é necessário deixar o velho. É necessário deixar o velho para trás. É necessário deixar com que o Pai venha nos instruir para o caminho da verdade, para buscar essa verdade, se libertar da verdade, mas que nós possamos andar verdadeiramente segundo a palavra do Pai, verdadeiramente. Para que a gente possa buscar essa verdade, desta verdade se libertar, queridos. Aquele que busca a palavra do Senhor, aquele que cria raiz na presença do Senhor, ele vai frutificar. Ele vai dar muitos frutos e bons frutos. Porque uma árvore boa, num lugar bom, com a raiz fortalecida, ela dá bons frutos, queridos. E é isso que nós, servos de Deus, precisamos a cada dia. Primeiramente é criar raiz verdadeira. E a nossa raiz, para uma raiz crescer forte, precisa de uma terra boa, precisa de uma terra frutífera, precisa de uma terra fértil. E a nossa terra fértil é Jesus Cristo. E a terra boa que nós necessitamos para que a nossa raiz se fortaleça se chama Jesus, queridos. A nossa vida sem Jesus é uma semente sem terra. Ela morre, ela não cresce. A Bíblia diz: tendes fé do tamanho de um grão de mostarda. E nós sabemos que
Um grão de mostarda ela é pequeno, o tamanho de um grão de arroz. Mas quando ela cresce e se torna a maior árvore, a nossa fé em Jesus ela tem que ser que nem um grão de mostarda. Ainda que seja pequena, mas quando nós colocamos a fé em prática, se torna grande. A nossa fé pode ser pequena, mas quando colocamos em práticas, ela se torna grande. Ela se torna frutífera. Ela se torna um bem maior nas nossas vidas, porque nós entendemos que sem a fé, de nada adianta. Porque a fé é um dos fundamentos que não se pode ver. A gente não vê no vento, mas a gente o sente. Esse é que nós temos que se guardar a cada dia. É esta fé em Cristo que nós temos que andar a cada dia segundo a vontade dEle, pelo querer dEle, pela vontade dEle, para que as nossas vidas mudem, para que as nossas raízes se fortaleçam, se fortificam. Queridos, quando nós criamos a nossa raiz numa terra boa, a tendência é só crescer. É só crescer. E tendo a quem rega, que é o Senhor da glória. A nossa vida na presença do Senhor só tem que crescer. A nossa vida espiritual para com o Pai só tem que crescer. Só tende a crescer. Mas depende de nós. Depende de nós buscarmos a essência verdadeira. Buscarmos desfalecer da carne humana, das vontades humanas, de renunciar ao velho eu, de largar o ego, o orgulho e a soberba, de querer o algo novo do Senhor para com as nossas vidas. Nós temos que entender que sem a terra frutífera que é Jesus, nós iremos compadecer e morrer, queridos. Jesus é a nossa terra que nós precisamos e necessitamos para criar a raiz fortalecida, para que ela se espalhe e crie a estabilidade e crie um equilíbrio, para que quando se crescer não se desfaleça, para que quando vier os dias maus, os dias chuvosos, para quando vier a tempestade, os ventos fortes, não derrubá-las, não arrancá-la, porque a sua raiz está fortalecida, porque a sua raiz está numa terra boa, que vai sustentar, que vai segurar, que vai proteger, que vai dar o equilíbrio e a força que ela precisa para continuar de pé. E somente Jesus pode fazer isso na minha e na tua vida, queridos. Não há outro que pode nos dar força, nos sustentar diante da tempestade. Não sentai nas rodas dos escarnecedores. Não se deter no caminho dos ímpios. Não andar segundo os conselhos humanos. Porque é o que muitos têm feito. É o que muitos têm procurado. Procurando a quem não consegue e não pode
resolver fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Quando nós começamos a entender, queridos, que o Senhor ainda é e sempre vai ser o único que pode mudar, transformar, refazer na vida de um ser humano. Só Deus pode transformar as nossas vidas. Só Deus pode reescrever a nossa história, ainda que os nossos humanos sejam fracos, ainda que nós estivemos com pouca fé, mas acreditamos num Deus que existe e que faz, porque é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. Ele só não faz quando nós intervemos no agir dele. Ele só não faz quando nós atrapalhamos, como deixamos de acreditar que ele ainda faz. Porque nos momentos de dificuldade, nós entramos em desespero. Nós pensamos que Deus já não vai falar mais conosco, que Deus sumiu, que Deus se esqueceu de nós. Mas o mesmo Deus que fala diante do povo, que faz uma aliança com o povo, é o mesmo Deus que faz em secreto. É o mesmo Deus que faz em oculto. É o mesmo Deus que faz em silêncio. Se Ele prometeu algo na tua vida, pode ter certeza que vai ser cumprida. Só não obterá vitória se você desobedecer ao Senhor. Se você não deixar que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer para a tua vida. Ele só vai fazer se você renunciar à sua carne. Renunciar ao seu eu, largar o velho homem. E ter uma vida constante com Cristo intimamente e profundamente, de oração, de jejum. E comer desta palavra, meditá-la de dia e de noite, no rolo santo do Senhor. Como é bom falar de Cristo. Como é bom ouvir a voz do Senhor através do Teu Espírito Santo. Como é bom senti-lo nas nossas vidas. O livro de Salmos, no seu capítulo 1, ele nos mostra a felicidade do justo e os castigos dos ímpios, que anda segundo a sua própria vontade. Mas o justo anda segundo a sua fé diante do Pai e crê que Ele provê. E crê no Deus do impossível. Mas os ímpios caminham pela força do seu próprio braço, pela força do seu próprio querer, do seu próprio suor. Mas não crendo que Deus ainda é com eles. Porque a escrita Bíblia diz que Deus ele é pelo justo, mas também é pelo injusto. Deus ele não deixa de abençoar alguém. Porque o Deus que nós servimos, ele não faz acepção de pessoa. Ele abençoa. Ele faz acontecer como Ele quer, da maneira que Ele quer. Sem olhar a quem. Mas nós, como servos do Senhor, temos que entender que a nossa renúncia, ela tem que existir. Que a velha carne tem que morrer para que se nasça uma outra diante de Deus. Para que Ele venha fazer nas nossas vidas tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para a tua vida. Mas que para isso é necessário que você permita. É necessário que você abra a porta. É necessário que você ouça Ele batendo.
É necessário que você tenha sensibilidade em saber que é Jesus que o chama. Porque outrora Samuel, quando Deus o chamava, ele achava que era o seu Senhor, mas era o outro Senhor maior. Era o Rei dos Reis que o chamava, mas ainda não tinha essa sensibilidade, esse discernimento que nós hoje, como servos de Deus, temos a obrigação de buscar